segundo grupo de nutrientes que são extremamente importantes para o nosso organismo são as proteínas. As proteínas, elas são chamados elementos ou nutrientes estruturais, elas fazem parte da estrutura do nosso corpo. Elas estão aonde, professora? Bom, elas podem ser encontradas na queratina, que compõe as nossas unhas, os nossos cabelos, no colágeno, que compõe a nossa pele, e em diversas outras formas. Elas também fazem parte da membrana das nossas células, então elas estão presentes em diversas partes do nosso corpo e elas são chamadas compostos estruturais. Elas estão em grande quantidade por todo o nosso corpo. São compostos e nutrientes que são extremamente abundantes. Quando a gente ingere a proteína, ela precisa ser quebrada em vários pedacinhos menores. O nosso corpo não consegue usar uma proteína inteira na sua estrutura, ela precisa ser quebrada em pedaços menores. Esses pedaços menores são chamados aminoácidos. Então, vou dar um exemplo para você. Imagina um colar de pérola. O colar inteiro seria a nossa proteína e cada uma das pérolazinhas seria um aminoácido. Então, é mais ou menos essa estrutura. Quando a gente ingere uma proteína, ela é quebrada em diversas partes menores, que são os aminoácidos. A gente tem ainda diferentes tipos de aminoácidos, tá? A gente tem o aminoácido que é feito pelo organismo, que são os naturais, e a gente tem os aminoácidos que a gente precisa ingerir, que são chamados os aminoácidos essenciais. Então, os aminoácidos naturais já são feitos pelo nosso organismo, a gente não precisa se preocupar. Só que os aminoácidos essenciais a gente precisa ingerir através da nossa alimentação. Então, onde é que a gente encontra proteínas na nossa alimentação? A gente tem proteínas de origem animal e a proteína de origem vegetal. A proteína de origem animal, por exemplo, pode ser encontrada nos ovos, no leite e seus derivados, como a manteiga e o queijo, por exemplo, e também nas carnes, todo tipo de carne. Carne bovina, carne de frango, de porco, de peixe, também são fontes de proteínas. As proteínas de origem animal, elas já suprem todos os tipos de aminoácidos essenciais que a gente precisa para o nosso organismo. Então, qualquer tipo de proteína animal que você coma, já vai ter esses aminoácidos essenciais que a gente precisa ingerir, a gente não precisa se preocupar. Já as proteínas de origem vegetal são encontradas em diversos alimentos, como, por exemplo, semente de girassol, semente de gergelim, em algumas frutas como o abacate, o coco, em alguns tipos de plantas também, grãos. Então, tem diversos tipos de alimentos de origem vegetal que também são fontes de proteína. A diferença é que esses diferentes vegetais têm diferentes tipos de aminoácidos essenciais. Então, para nossa carência de proteínas, desses aminoácidos essenciais, serem supridas através da alimentação de vegetais, precisa que essa alimentação seja bem diversificada. Então, as pessoas, por exemplo, que são vegetarianas ou veganas, elas precisam ter essa alimentação com vários tipos de vegetais, para que esses vários tipos de vegetais venham suprir a necessidade do corpo da pessoa de ter todos os aminoácidos essenciais que serão utilizados no nosso corpo, tá? Então, para repetir aí o conceito, a proteína são esses nutrientes que fazem parte da estrutura do nosso organismo, que estão em grande abundância e são extremamente necessários para estruturar o nosso corpo, as nossas células e para as nossas reações do organismo serem realizadas. O terceiro grupo de nutrientes essencial para o nosso organismo são os lipídios. Talvez você nunca tenha ouvido falar esse nome lipídios. A gente conhece geralmente os lipídios como as gorduras. E nos rótulos dos alimentos você também vai encontrar ali como gorduras totais, saturadas, insaturadas e assim por diante. Geralmente as gorduras elas são tidas como os grandes vilões da nossa alimentação, né? A gente fala, tem muita gordura no nosso corpo, tá? Gordura acumulada. Mas na verdade as gorduras elas são excelentes fontes de energia para o nosso organismo. Como eu tinha falado lá na explicação dos carboidratos, quando a gente não ingere a quantidade de carboidratos necessárias, o nosso corpo vai quebrar gorduras, vai utilizar gorduras como fonte de energia. Então, elas são ótimas fontes de energia. Além disso,
as gorduras elas são extremamente importantes, por exemplo, para a absorção de algumas vitaminas para o nosso corpo. A vitamina A, a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K só são absorvidas se a gente ingerir gordura junto, e essa quantidade de gordura precisa ser adequada. Existem diversos alimentos que são boas fontes, bons fornecedores de gordura para nós, como por exemplo, o azeite de oliva, que é muito importante a gente ingerir ele, principalmente usando ele, por exemplo, em saladas cruas, a gente coloca em cima de saladas, é muito importante. A gente tem também boas fontes de gordura nas azeitonas e nos peixes, por exemplo. Então aqui eu peguei uma lata de sardinha enlatada, mas os peixes, eles são excelente fonte de gordura, alguns com mais gordura do que outros também. Geralmente as gorduras elas são tratadas como vilãs no nosso corpo, não só por causa da gordura que se acumula, né, na região do abdômen, pernas, braços e assim por diante, mas também por causa do famoso colesterol, que você com certeza já deve ter ouvido falar. O colesterol, ele é um tipo de gordura que faz parte das membranas da nossa célula. E 30% do colesterol do nosso sangue, ele provém da nossa alimentação. E 70% do colesterol é produzido pelo nosso próprio corpo, nosso próprio organismo que produz. Agora pense o seguinte, o colesterol, ele é um óleo, como a gente viu, ele é um lipídio. E ele viaja pelo nosso sangue. Só que nosso sangue tem água na composição e a gente sabe que água e óleo não se misturam. Então, para viajar pelo nosso sangue, o colesterol, ele vai precisar fazer uma associação com proteína, que a gente chama. E existem dois tipos de proteína que esse colesterol pode associar. Ele pode se associar a uma proteína chamada LDL ou a proteína HDL. A proteína, essas duas siglas, LDL e HDL, vêm de nomes em inglês. Então, LDL é Low Density Lipoprotein e HDL é High Density Lipoprotein, ou seja, proteínas de baixa densidade e lipoproteínas de alta densidade. O LDL é conhecido também como colesterol ruim e o HDL é conhecido também como o tal do colesterol bom. O LDL, que é o colesterol ruim, ele é conhecido dessa forma porque ele acaba se acumulando na parede das artérias da nossa célula. Então imagina que você tem aí que as artérias são como um encanamento. Então pensa que se começa a acumular sujeira ao redor desse encanamento, uma hora ele vai entupir. E o entupimento desse encanamento vai trazer problemas. É mais ou menos assim que funciona o nosso organismo também. O entupimento das nossas veias e das nossas artérias pode trazer algumas consequências, como por exemplo, o infarto e o AVC, acidente vascular cerebral, o chamado de derrame também. Então, as gorduras, elas são muitas vezes, na maioria das vezes, consideradas como vilãs, mas como a gente já viu, elas são essenciais para o nosso organismo e elas precisam ser ingeridas na quantidade adequada. Então, não é que a gente deve deixar de ingerir as gorduras, mas a gente tem que escolher boas fontes de gordura. Então, por exemplo, a batata frita não é uma boa fonte de gordura, porque lá vai ter um monte de gordura saturada, que não vai fazer bem para o nosso organismo. Então, a gente tem que escolher boas fontes de gordura, que são os óleos como azeite de oliva e as azeitonas, porque, como eu já falei antes, elas são essenciais para o nosso organismo também. Então, pessoal, os carboidratos, os lipídios e as proteínas, esses três nutrientes que a gente viu, são também chamados de macronutrientes, ou seja, são aqueles que precisam ser consumidos em maior quantidade na nossa alimentação. Além disso, a gente vai ter os micronutrientes, que são as vitaminas e sais minerais. Como o próprio nome diz, são micronutrientes, elas são pequenas, elas não precisam ser quebradas em partes menores quando a gente ingere elas. E elas vão ser de extrema importância também para o nosso organismo, mas elas precisam ser ingeridas em quantidades menores, digamos assim. Mas sobre os micronutrientes a gente vai ver numa próxima aula. Então, quer dizer que a nossa alimentação saudável precisa incluir carboidratos, que são açúcares, proteínas, que são compostos estruturais, lipídios, que são as gorduras, além das vitaminas e sais minerais? Parece até uma coisa meio difícil, mas ouvindo a explicação nem é tão difícil assim. Na verdade, se a gente pensar bem,
os nossos pratos de dia a dia nas nossas casas tem mais ou menos todos os nutrientes. O problema é a quantidade que a gente coloca de cada um deles no prato, né? Para encerrar a explicação dessa aula, eu quero retomar um conceito com vocês. A de que quando a gente ingere um alimento, ele precisa ser quebrado em partículas menores para que ocorra a digestão. Então, quando a gente pega um carboidrato, que é um polissacarídeo, que é um carboidrato mais complexo como o amido, por exemplo, ele vai ser quebrado em várias moléculas de monossacarídeo, que a gente chama, como a glicose, que é absorvida de maneira mais rápida e mais fácil pelo nosso organismo. As proteínas, que são formadas de aminoácidos, vão ser quebradas nessas partes menores, os aminoácidos, para serem absorvidas pelo nosso organismo. E a gordura que a gente ingere, os lipídios, vão ser quebradas em partes menores, que são chamados ácidos graxos. Então, esses são os nossos 3 macronutrientes, carboidratos, proteínas e lipídios, que compõem a nossa alimentação e que, se estiverem de maneira balanceada e adequada, vão garantir que a gente tenha aí uma alimentação saudável. Bom, já que eu aprendi que eu preciso comer todos os tipos de nutrientes para ter uma alimentação adequada, então eu acho que agora eu vou ter que mudar um pouco a minha receita e fazer alguma coisa que seja um pouco mais saudável para ter uma alimentação mais adequada. Eu espero que você também procure receitas mais adequadas para ter uma alimentação saudável em casa. Não é necessário que a gente pare de comer todas as coisas, mas fazendo simples substituições, a gente já pode ter benefícios. Como, por exemplo, pegar o exemplo da pasta de amendoim de novo. Existem pastas de amendoim no mercado que vêm com adição de açúcar e tem pastas de amendoim que não tem adição de açúcar. Então, dê sempre uma olhada nos rótulos dos alimentos e veja o que está escrito ali, porque às vezes tem um monte de coisa que está escrito e a gente nem sabe o que é. Então, dê uma olhada que está escrito nos rótulos dos alimentos e prefira aqueles que tenham menos açúcar, menor quantidade de carboidratos, porque apesar de a gente precisar deles, o excesso também vai fazer mal. Eu espero que vocês tenham entendido bem o conteúdo dessa aula. Se você ficou com alguma dúvida, algum questionamento, é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu respondo para vocês. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula de ciências.